Olá, eu sou Ana Paula Hayashi, nutricionista esportiva, e junto com a doutora Caroline Nagano, médica cardiologista do esporte, nós vamos iniciar a semana do Não Somente Mães, uma semana inteirinha voltada para você, que é mãe, assim como a gente, e deseja emagrecer. Durante essa semana, nós traremos os 4 pilares que nós acreditamos ser essencial para que você consiga retornar para o seu corpo antes da gestação, tá? E hoje, eu quero trazer aqui conversar um pouquinho com vocês, ter esse bate-papo, falando sobre 3 motivos pelos quais seria interessante você não ficar longos períodos sem se alimentar, tá? O primeiro deles é que com fome, você precisa estar muito motivada para ter boas escolhas. Quando a gente tem fome, não tem nada de foco, força e fé, é fome. A gente tem vontade de comer o que vem pela frente, né? Então, dando um exemplo bem simples para vocês. Quando vocês não conseguem comer nada pela manhã, quando vocês estão naquela rotina doida com as crianças, ou seja, por trabalho, enfim. Imagina que você não come nada, nem bebe nada, e a primeira refeição ela vai acontecer a partir da 1h da tarde. Neste momento, você tem vontade de comer quais tipos de alimento? Uma salada, um grelhado, alimentos mais leves ou alimentos mais calóricos, né? Alimentos mais pesados, como parmegiana, um bife à milanesa, lanches, ou até mesmo não consegue resistir àquele pastelzinho do restaurante por quilo, né? O que acontece? Quando a gente fica longos períodos sem se alimentar, o nosso corpo ele interpreta isso como uma situação de risco, né? Para sobrevivência, ele acaba fazendo o quê? Secretando hormônios do apetite para que você coma, para que você sinta fome. E quando esses hormônios chegam de uma vez, a vontade não é de comer normalmente alimentos leves, mas sim alimentos mais calóricos, né? Por isso que colocar lanches intermediários podem te ajudar, né, nas escolhas, tanto em relação à quantidade quanto à qualidade dos alimentos que você vai consumir. Favorece as suas escolhas, né? Então, quando a nossa fome está moderada, ela não está muito grande, o nosso poder de escolha ele melhora. E daí a gente não precisa contar com a motivação. Qual o problema da gente contar com a motivação? A motivação ela é finita, ela tem fim. Você pode reparar que às vezes você entra em ciclos, né? De agora eu tô motivada, agora eu vou pra academia, agora eu vou fazer dieta. Mas isso não é muito sustentável. Por isso, quando a gente fala de mudança de composição corporal, mudança de qualidade de vida, a gente tem que pensar em estratégias que justamente não levam em consideração só o período que você está motivada. Pelo contrário, quando você está motivada é mais fácil, né? A gente precisa nos momentos que realmente você não está tão animada para seguir com esses planos, né? Então, por isso que esse é um dos motivos para você não ficar muito tempo sem se alimentar, porque realmente grandes intervalos não favorece as nossas escolhas, né? Tanto para quantidade quanto para qualidade dos alimentos. A gente tende a comer numa quantidade, num volume maior também, né? O motivo número 2 é porque esse intervalo menor, ele pode reduzir a sua vontade de comer doces, né? Porque imagina que esses hormônios que estão sendo liberados, né, da fome, do apetite, quando os intervalos das refeições são muito grandes, eles chegam de uma vez. Você não vai ter vontade de comer alimentos pouco calóricos, né? Novamente, você vai ter vontade de comer alimentos calóricos. Para muitas pessoas, principalmente para as mulheres, essa vontade de comer alimentos calóricos vem na vontade de comer doce, né? Então, automaticamente, quando a gente aumenta essa frequência de refeição, não digo comer de hora em hora, não é isso, mas realmente colocar um lanche intermediário para moderar o seu apetite, né? Isso acaba também fazendo com que haja uma redução dessa vontade de comer os doces. E por último, né, o nosso terceiro motivo seria que se você fizer poucas refeições, dependendo da quantidade que você come, se for muito pouco, se o seu consumo calórico total no dia for baixo, mais do que você necessita, vai ter uma hora que o seu corpo vai tentar manter um certo equilíbrio entre gasto e consumo, e com isso ele acaba fazendo com que seu metabolismo ele reduza. Então, se você comer pouco, né, muito menos do que você precisa, se essa diferença calórica for muito grande entre consumo e gasto, o seu corpo acaba reduzindo o seu metabolismo para você continuar viva, né? E isso acaba sendo bem comum com nós que somos mães, porque às vezes a gente vai se perdendo no meio da rotina da criança e quando a gente foi ver, a gente quase não comeu nada ao longo do dia. Então,
esse seria o nosso terceiro motivo para que de fato você não ficasse longos períodos sem se alimentar. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso webinar gratuito. O webinar ele vai acontecer no dia 13 de setembro, uma terça-feira, às 8h30. Nós vamos falar sobre os 3 principais erros e mitos que dificultam qualquer mãe conseguir emagrecer. Se você tiver interesse, já aproveita e se inscreve no link que está descrito aqui embaixo do vídeo, tá? Tá na descrição do vídeo. Lá você vai ter maiores informações e vai conseguir fazer sua inscrição. Até a próxima!